Quero pedir a você que abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro. Nós terminamos a exposição da primeira carta. Então agora nós vamos iniciar a exposição da segunda, sempre contando, obviamente, com a graça de Deus. Então peço que você abra aí a segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, obviamente. Estamos iniciando hoje. Já aparece aí para você os versículos básicos da nossa pregação. São os versos 1 e 2 somente. Somente os versos 1 e 2 nesta noite. Apenas uma introduçãozinha breve. Abriu? Já achou? Amém ou misericórdia? Amém, né? Que bom. O texto também já está aparecendo aí na sua tela. Eu estou fazendo o uso da nova Almeida, né? Atualizada, NAA. E diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Até aqui somente, queridos. Bem, você já sabe a essa altura do campeonato, como a gente costuma brincar, em virtude das pregações que fiz aqui nos domingos anteriores, que a primeira carta do apóstolo Pedro foi escrita para fortalecer os cristãos que estavam sendo perseguidos. Os cristãos que por causa da perseguição foram dispersos para outras cidades diversas daquelas que eram suas cidades de origem, né? Cidades onde eles moravam, onde eles construíram família, onde eles desenvolveram alguma atividade de trabalho, alguma atividade econômica. Eles tiveram que sair correndo, tiveram que largar tudo para morar em outras províncias do Império Romano. E essa saída, né, em virtude da perseguição, você também já deve saber, que ficou conhecida como diáspora. Então Pedro, na sua primeira carta, escreve para fortalecer os cristãos da diáspora, que estavam vivendo numa região conhecida como Ásia Menor, que hoje é chamada ali, né, de Turquia, conhecida atualmente como Turquia. O interessante é que o próprio Pedro, o mesmo apóstolo que escreveu para fortalecer esses irmãos, foi também uma das vítimas dessa cruel perseguição. Perseguição que foi deflagrada pelo imperador Nero, que padeceu no ano 68 da era cristã. Ocorre que cerca de 3 anos, mais ou menos, 3 anos depois, o apóstolo Pedro então escreve a sua segunda carta. A sua segunda carta. Com um propósito agora um pouquinho diferente. Você vai perceber ao longo das ministrações que Pedro, ele até resgata esse tema do fortalecimento, do incentivo, do encorajamento, da perseverança na fé. Ele resgata essa temática, mas agora ele dá uma outra ênfase. Ele acrescenta um novo elemento, e é esse elemento que ele vai enfatizar ao desenvolver a sua segunda epístola. E que elemento é esse? Que ênfase é essa que Pedro vai dar então a partir dessa segunda carta? Bom, queridos, Pedro agora, ele redige a sua carta para desmascarar os falsos mestres. Aqueles que se levantavam em nome de Deus, mas que não tinham nada a ver com Deus.
Eles tentavam entrar nas igrejas, tentavam introduzir os seus conceitos, os seus ensinos, e, portanto, eles estavam colocando em risco, queridos, a verdadeira fé cristã. Os falsos mestres eram uma ameaça ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro então se mostra preocupado com a atuação deles, com a influência deles no meio da congregação, no meio do povo de Deus. E Pedro então trata de escrever essa carta, a sua segunda carta, para combatê-los, combater essas heresias, combater os falsos ensinos. É interessante dizer também que o apóstolo Pedro, aqui nesta carta, ele não diz explicitamente de onde é que ele a escreve. Porém, os estudiosos ressaltam, os estudiosos acreditam que o apóstolo Pedro, nessa ocasião, se encontrava preso em Roma. E ele aguardava ali a sua iminente morte, o seu iminente martírio. E a história da igreja vai dizer que Pedro foi sim martirizado, ele foi morto, crucificado, de cabeça para baixo, porque ele achou-se indigno de ser crucificado à semelhança de Cristo. Então ele pede para fazer diferente com ele. Ele pede para ser crucificado, mas de cabeça para baixo. Basta você ir aí na sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 14, que você vai comprovar que Pedro já estava aguardando o seu martírio. No versículo 14, Pedro diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro está se referindo ao momento registrado lá nos evangelhos, em que o Senhor Jesus Cristo disse que ele morreria. Obviamente falou com palavras específicas ali. Pedro então entende que é chegada a sua hora, é chegado o momento da sua morte. Então Pedro está, de acordo com alguns estudiosos, preso em Roma, aguardando a sua morte. Mas o fato é, queridos, então, que o apóstolo Pedro aqui, ele então está alertando a igreja sobre os riscos doutrinários produzidos por um falso evangelho, produzido por uma falsa doutrina. E ao mesmo tempo em que ele alerta a igreja sobre esses riscos, o perigo desses riscos, Pedro então conclama os cristãos a conhecerem cada vez mais, a conhecerem cada vez melhor as virtudes produzidas pela verdadeira fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda carta então deve produzir esses efeitos em nós. Primeiro efeito, o alerta contra os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos líderes religiosos, aqueles que de uma forma irregular, de uma forma inverídica, eles vêm se apresentando para falar em nome de Deus. A igreja tem que estar alerta. Em segundo lugar, segundo efeito, a igreja precisa, amados, crescer no conhecimento do verdadeiro evangelho. Esse é o propósito do apóstolo Pedro. E como é que ele então constrói os seus argumentos? Hoje, queridos, nós vamos ver apenas quatro lições aqui que nós já podemos extrair desses 2 versículos iniciais da sua segunda carta. E o primeiro ensinamento, o primeiro ponto aqui que eu quero levantar para os irmãos, que salta aos nossos olhos, é o equilíbrio do apóstolo entre humildade e honra. Primeiro ponto desta carta, que salta aos nossos olhos, logo no primeiro verso,
é o equilíbrio com que Pedro trata humildade e honra. Olha para o primeiro verso da sua Bíblia aí. Primeiro verso desse capítulo. Olha aí para a sua Bíblia. O que você lê comigo? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Grifa aí, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Queridos, de certa forma, você sabe tanto quanto eu, que o apostolado conferia a Pedro uma relativa honra entre o povo de Deus. Uma relativa honra. Eu digo relativo porque, mesmo sendo apóstolo, ele era pecador. Mas de fato era uma honra ser convocado por Jesus para fazer parte daquele colégio apostólico, daquele grupo seleto de 12 pessoas inicialmente, que foram testemunhas do poder de Jesus, que foram testemunha da ressurreição de Cristo, que receberam dons específicos e numa intensidade, numa capacidade inigualável para realizar milagres. Pedro fazia parte daquele grupo. E é interessante você também notar que do grupo de 12 apóstolos, Pedro fazia ainda parte de um outro grupo menor que tinha ainda mais intimidade com Cristo. Por exemplo, não foram todos os apóstolos que lá em Mateus capítulo 17, se eu não estou equivocado, estiveram no monte da transfiguração e perceberam de uma forma antecipada a glória do Cristo ressurreto. Foi Pedro, Tiago e João que estiveram com Jesus. Pedro era uma das colunas da igreja de Jerusalém. Foi Pedro quem pregou lá em Atos dos Apóstolos, e diz a Bíblia que 3.000 almas se entregaram ao Senhor, 3.000 almas foram batizadas. Pedro foi essa pessoa com uma liderança entre os seus irmãos, uma liderança notável. Pedro foi essa pessoa, apesar de toda a sua impetuosidade, apesar de todos os problemas que ele apresentou ao longo da sua vida, Pedro foi transformado por Deus num líder esplendoroso, num líder maravilhoso, em uma das colunas da igreja que nasceu em Jerusalém. Pedro teve a honra de ser apóstolo. Pedro teve a honra de escrever cartas às igrejas. Pedro teve a honra de doutrinar a igreja. Você sabe o que isso significa? É muita coisa, irmãos. Então Pedro foi essa pessoa honrada entre os demais cristãos, honrada entre os demais discípulos de Jesus. Porém, todavia, contudo, entretanto, olha como é que Pedro se apresenta para os seus leitores. Olha de novo para o primeiro verso. Como é que Pedro se apresenta para os seus leitores? Pedro se identifica primeiro como servo. Antes de ser apóstolo, Pedro se reconhece como servo. O que é um servo? Servo é alguém que, como os demais cristãos, estão debaixo do senhorio de Jesus. Servo é alguém que está, naquela ocasião, naquele contexto, debaixo da autoridade do seu senhor. Pedro tinha um senhor. Não era porque ele fora designado apóstolo que ele poderia fazer o que ele quisesse, da maneira que quisesse. Não. Pedro também respeitava limites.
observava os mandamentos daquele que o comissionou. Pedro se identifica como mais um servo dentre os demais. Pedro então fala em pé de igualdade com os seus irmãos na fé, com os seus leitores, com os seus ouvintes. Pedro é essa pessoa, queridos, que sabe transitar entre a honra de ser um apóstolo e a humildade de ser um servo. Pedro encontra o equilíbrio suficiente para dialogar com os seus leitores, sem se deixar contaminar pelo vírus da prepotência, pelo vírus da soberba, pelo vírus da arrogância. Sabe por quê? Porque Pedro certamente conhecia um princípio muito especial da palavra de Deus. Provérbios capítulo 16, abra sua Bíblia lá, por favor. Provérbios 16, a partir do verso 18. Olha o que o sábio disse para nós. Olha o que o proverbista registrou aí no livro. O sábio diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os orgulhosos. Você percebe o que o sábio está dizendo? Você consegue perceber a aplicação desse princípio vindo por meio do apóstolo Pedro, que não se deixou contaminar pela prepotência, pela arrogância, pela soberba? Ele era apóstolo, ele tinha autoridade para doutrinar as igrejas, ele recebeu revelações diretamente de Deus, ele foi inspirado de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus para escrever o que disse. No entanto, ele desce o degrau da humildade, e ele se identifica como servo. É maravilhoso, irmãos, quando no meio da congregação, nós nos deparamos com pessoas humildes. Pessoas humildes, pessoas que são líderes, pessoas que têm autoridade, pessoas que têm prerrogativas, mas pessoas que sabem dialogar, que sabem ouvir, que sabem ponderar, pessoas equilibradas, pessoas flexíveis. Segundo ponto que eu queria destacar aqui, ainda nesses 2 versículos, para nosso aprendizado, está também no primeiro verso. Preste bem atenção nele. Olha o que Pedro continua falando para os seus leitores. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, agora, preste atenção nesse detalhe. Aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Grifa aí na sua Bíblia, se você pode. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Amados irmãos, o segundo ponto aqui que eu destaco é a universalidade da fé salvífica. Vou repetir para você. A universalidade da fé salvífica. É o que está escrito aqui, em outras palavras. É o que nós podemos aprender aqui. A fé que salva, a fé para a salvação, não é exclusividade de um grupo étnico. Essa fé
que brota no nosso coração, que brota no coração do homem pecador, e nos faz ficar rendidos a Cristo Jesus, ela não é exclusividade de um grupo específico, de uma nação específica. Não é. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. E por que que nós chegamos a essa conclusão? É simples de compreender. Quem era Pedro? Qual era a origem de Pedro? A etnia de Pedro? Vamos dizer assim, qual era a nacionalidade de Pedro? Pedro era um judeu, assim como Jesus, humanamente falando, era um judeu. Assim como os demais apóstolos também eram judeus. Entretanto, os leitores para quem Pedro escreve, os destinatários da sua carta, eram majoritariamente gentios. Havia entre os seus leitores judeus e gentios, majoritariamente gentios. Quem eram os gentios naquela ocasião? Os gentios eram as pessoas de outras nacionalidades, eram as pessoas que não eram judias. Essas outras pessoas eram conhecidas no contexto bíblico como gentias. Falando no nosso contexto, eu e você, se formos nos comparar àquele contexto, nós somos gentios. E olha o que Pedro está dizendo. Pedro está falando que tanto judeus quanto gentios, as pessoas de outras nacionalidades, de outras etnias, de outras classes sociais, todas essas pessoas foram alcançadas pela graça. A graça não era só para os judeus. Pedro considera que os seus leitores, mesmo sendo gentios, também haviam sido alcançados pela mesma graça preciosa na justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, na igreja verdadeira do Deus vivo, não existem cristãos de primeira linha e de segunda linha, de terceira linha, ou pelo menos não deveria existir. Todos têm igual acesso a essa graça, todos precisam ser tratados com dignidade, todos precisam ser tratados com respeito, todos têm dentro de si o Espírito Santo da promessa. Não existe aqueles de, isso aqui é cristão de primeira linha, isso aqui é cristão de segunda linha. Para fins de salvação, amados, a palavra de Deus diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele salva o judeu, Ele salva o brasileiro, Ele salva o japonês, Ele salva o chinês, Ele salva o pobre, Ele salva o rico, Ele salva o homem, Ele salva a mulher, Ele salva a criança, Ele salva o idoso. Ele tem capacidade de salvar a todos, amados, independentemente da sua origem, independentemente da sua etnia, da sua classe social. A fé salvífica, nesse sentido, ela é universal. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Eu vou mostrar isso com outras palavras. Quero que você observe o que foi que o apóstolo Paulo agora escreveu, falando também a esse respeito. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Veja que essa ideia vai ao encontro da ideia do apóstolo Pedro. Eles estão falando, com outras palavras, a mesma coisa. Volta lá para a carta de Pedro,
Volta lá para o primeiro capítulo, primeiro versículo. Olha o que Pedro diz: ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Então, a fé em Cristo Jesus, que um japonês recebeu para a salvação, é a mesma fé que o apóstolo Pedro recebeu. A fé para a salvação que você recebeu em Cristo Jesus é a mesma fé preciosa que os judeus convertidos receberam também. Não há distinção quanto a isso. É a mesma fé. É a mesma fé preciosa. Então não se diminua por isso. Tem gente que acha que tem que ser judeu para ter mais comunhão com Deus. Em algumas igrejas você até nota, já percebeu em algumas liturgias de culto? Outro dia eu recebi uma foto de uma determinada igreja, esses dias. E é interessante, amados, como as pessoas querem voltar ao Antigo Testamento, querem voltar às práticas do culto judaico. Eu recebi uma foto e dentro da igreja estava assim uma réplica da Arca da Aliança. Eu até brinquei com a pessoa, né? Fiz até um gracejo lá com a pessoa. Mas é impressionante como é que as pessoas querem voltar aos antigos rudimentos, achando que para ser mais espiritual tem que pregar usando uma estola, tem que pregar usando o indumentário ali do sacerdote da antiga aliança. A pessoa acha que para ser espiritual tem que botar um quipá sobre a cabeça. A pessoa acha que para o culto ser um culto divino, um culto abençoado, tem que botar uma arca da aliança e fazer as pessoas colocarem a sua mão nela. Irmãos, onde é que nós estamos chegando? Que maluquice é essa? Que ensinamento é esse? Nós não precisamos nos travestir de judeus, amados, para termos intimidade com Deus. O nosso culto não precisa ser o culto da antiga aliança. Isso acabou, isso passou. A mesma fé que um judeu convertido recebeu é a mesma fé que você também recebeu, é o mesmo Espírito. Então vamos parar com esse negócio. Mas tem gente que parece que não está lendo a Bíblia Sagrada, está querendo se passar por judeu, para fazer, sei lá, o culto ser mais espiritual, para fazer com que a palavra tenha mais poder. Pedro está dizendo, aos que conosco, ele está se incluindo. Ele está incluindo os demais apóstolos, ele está incluindo o povo judeu que se converteu a Cristo. Ele está dizendo, vocês e nós temos a mesma fé salvífica. Nós fomos alcançados pela mesma graça. Então vamos parar com esse negócio de fazer dentro da igreja uma sinagoga, o templo de Salomão. Vamos parar com esse negócio. Não existe isso mais, acabou. Terceiro ponto aqui, ou terceiro ensinamento, que podemos extrair, ainda está no verso 1. Verso 1, pastor? Sim, ainda no verso 1. É tão pequenininho, tão curtinho. Pois é, tanta coisa aqui para aprender, para se extrair, para reafirmar. Olha de novo aí com carinho para esse versículo. Presta atenção no que ele está te dizendo. Olha o que Pedro vai dizer agora. Ele vai dizer então, né? Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça. Agora grife isso aí na sua Bíblia. Do nosso Deus e
Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Queridos, terceiro ensinamento aqui do apóstolo Pedro para os seus leitores. Tem a ver com a divindade de Jesus Cristo. Jesus não era apenas homem. Pedro está dizendo aqui, está afirmando que Jesus, além de ser homem, era também divino. Amados, de uma maneira muito simples e objetiva, bem direta, entendam uma coisa: a gramática grega, a sintaxe do texto original, ela é construída aqui de tal forma que as expressões Deus e Salvador se referem à mesma pessoa. E no caso aqui, as expressões Deus e Salvador claramente estão de acordo com o texto original, a gramática original, ou seja, isso aqui foi colocado de modo inspirado. Isso aqui não foi um descuido do tradutor. Isso aqui não foi por acaso. Isso aqui não foi um incidente. Não, é proposital. O apóstolo Pedro está, portanto, afirmando de maneira proposital que Jesus Cristo é Deus e é Salvador. Jesus não é apenas homem, mas Ele é o Messias. Pedro está afirmando que Jesus é Deus, amados. E por que que Pedro faz questão de afirmar isso? Você deve saber, tanto quanto eu, que a divindade de Cristo é uma das doutrinas fundamentais da verdadeira fé cristã. Negar a divindade do Senhor Jesus Cristo é negar a fé. É negar a fé. É invalidar todo o Evangelho. É desacreditar a revelação de Deus para a humanidade. Mas sabe o que tem acontecido? Sabe o que tem sido feito por algumas religiões? E eu sei que você deve conhecer algumas. Alguns líderes religiosos, alguns grupos religiosos têm negado que Jesus Cristo é Deus, têm negado a divindade do nosso Salvador. Para algumas pessoas, Jesus é um espírito iluminado, é uma pessoa boa somente. Para algumas pessoas, o Senhor Jesus foi um grande profeta. Aquela pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Aquela pergunta foi uma pergunta proposital também. Os discípulos de Jesus deveriam ter claramente na sua consciência que ele era o Messias, que ele era aquele que fora prometido nas páginas do Antigo Testamento. Os discípulos não poderiam ter dúvida de quem era Jesus, da identidade de Jesus. Isso é um pilar do Evangelho, é um pilar da igreja, é um pilar da fé cristã. Negar isso é uma heresia. Abra sua Bíblia, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1. Vem comigo. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. O que você lê aí a respeito de Jesus Cristo? Pedro afirmou a divindade de Cristo. João agora está fazendo a mesma coisa. João faz a mesma coisa, aponta para a divindade de Cristo. João diz assim: no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra viva de Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ora, o que João está dizendo aqui também? Que Jesus é Deus. Jesus tem os atributos da divindade. Assim como o Pai, o Filho também tem os atributos da divindade. Então nós não podemos negar essa verdade revelada através das Sagradas Escrituras. E você sabe que tem gente colocando Jesus Cristo em pé de igualdade com outros líderes religiosos. Você sabe disso. Mas não é exatamente isso que a Bíblia diz. Jesus está acima de tudo e de todos. Jesus é único, Jesus é incomparável. Jesus é 100% homem e 100% Deus, como a gente costuma dizer. Jesus reúne nele todos os atributos da divindade, então ele também é divino. O Filho é Deus, juntamente com o Pai. Não dá para negar isso. Mas era isso que os falsos profetas, os falsos mestres, estavam negando. E é justamente isso que Pedro está reafirmando. Ele faz questão de dizer que Jesus é Deus. Você abriu o Evangelho de João? Agora abra na primeira carta de João, lá perto de Apocalipse. Vai lá comigo. Caminhando para o final da sua Bíblia. Primeira carta de João. Logo depois aí do Pedro. O que você lê aí na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Mais uma evidência, mais uma afirmação do atributo divino de Jesus. 1 João 5, 20 diz assim: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha o que João acabou de dizer. Veja se não é, com outras palavras, a mesma ideia de Pedro. Veja se não é coerente com aquilo que Pedro está afirmando na sua carta. Que Jesus também é divino, juntamente com o Pai, juntamente com a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então não dá para negar essa verdade. Quem nega essa verdade é um falso profeta. Não prega o verdadeiro evangelho. É um herege. Desculpa falar assim, mas biblicamente, de acordo com a Bíblia, é como essas pessoas são classificadas. Quarto e último ensinamento, quarta e última lição. Vamos voltar para o nosso texto de origem aqui, 2 de Pedro, capítulo 1. Agora eu quero que você olhe para o versículo 2. Vamos sair do primeiro verso e vamos entrar no verso 2 agora. O que você lê aí comigo? Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pedro agora está falando do Pai e do Filho. No primeiro verso ele falou somente do Filho. E aí atribuiu ao Filho os atributos, as características, divinas, dizendo que Jesus é Deus e Salvador. No verso 2 ele fala do Pai e do Filho, distintamente. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é outro. Anote aí, por favor. A verdadeira fé cristã, irmãos, produz conhecimento sobre Deus. Anote, a verdadeira fé cristã
produz conhecimento a respeito de Deus. Olha o que Pedro está dizendo: que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amado, que conhecimento é esse? Do que Pedro está falando? Que pleno conhecimento é esse? Amados, esse conhecimento tem a ver com as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Esse conhecimento é o que vai nos aproximar do Deus que se revelou através das Sagradas Escrituras. A verdadeira fé leva você a desejar, querer conhecer melhor esse Deus, investigar a palavra, conhecer a palavra, saber o que a palavra tem a dizer sobre determinados assuntos. A verdadeira fé leva o seu coração a ter um encontro com a palavra do teu Deus. A verdadeira fé desperta em você esse interesse, porque de acordo com as Sagradas Escrituras, amados, é através da Bíblia que Deus se revela de uma maneira mais ampla, mais profunda. É investigando a Bíblia que a gente consegue compreender melhor qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É a partir dessa palavra que nós temos direção para caminhar nesta terra, para realizar a vontade de Deus. Então a verdadeira fé leva você a esse conhecimento. O verdadeiro cristão, ele procura saber quem é o seu Deus. Ele procura conhecer quem é o Deus das Escrituras, em vez de ficar se deixando levar por aquilo que as pessoas ficam dizendo por aí. Não, ao contrário disso, você investiga, você vai atrás, você vai procurar saber quem é esse Deus, o que Ele tem a dizer. É esse conhecimento, amados, que nos aproxima de um Deus pessoal, um Deus que se revela através das Sagradas Escrituras, um Deus que fala, um Deus que sente, um Deus que age com graça, com poder, mas com compaixão, com misericórdia também. É aqui que a gente passa a ter mais intimidade com esse Deus. Uma outra coisa a se dizer a respeito desse mesmo ponto é que o cristianismo, ao contrário de algumas religiões por aí, não é uma religião mística, né? Uma religião de mistério, né? Não, o cristianismo, querido, ela é uma religião que está fundamentada, está baseada numa verdade objetiva e racional. O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso culto é um culto racional, é um culto inteligente, é um culto fundamentado na revelação de Deus. A gente não fica aqui imaginando coisas, divagando sobre histórias, não, procurando coisas místicas, não. O cristianismo está baseado numa revelação objetiva e racional, de um Deus que se revelou na história aos homens com quem Ele trata. A Bíblia diz que Deus se encarnou, amados, assumiu forma de homem, habitou entre nós. A Bíblia diz que Jesus expressou a divindade, Ele conviveu com as pessoas. Há relatos históricos a esse respeito, em outras culturas, em outros povos. Aquilo que a Bíblia relata não precisava, mas é testificado pela arqueologia, pela antropologia, pelos historiadores.
Quanto mais o tempo passa, mais descobertas vão sendo realizadas, vão sendo feitas, que convergem para aquilo que a Bíblia já havia dito há muito tempo, há muitos anos. Então o cristianismo é essa religião, se podemos dizer assim, que é fundamentada numa revelação objetiva, numa revelação histórica, numa revelação racional de um Deus que é pessoal, que criou o universo e controla o curso dele. Quanto mais amplo, querido, e mais profundo for o seu conhecimento a respeito desse Deus, a respeito desse Evangelho, a respeito dessa revelação, quanto mais amplo e profundo for esse conhecimento, mais e mais paz, mais e mais graça você irá gozar, você irá usufruir da parte de Deus e da parte de Cristo Jesus, é o que Pedro está dizendo. Então nós precisamos nos voltar para a palavra, nós precisamos nos voltar para as Sagradas Escrituras, porque Deus deixou a sua vontade revelada aqui para nós. Para finalizar, amados, eu queria fazer apenas 2 aplicações disso tudo que nós ouvimos aqui. Primeira delas, não se deixe enganar por toda pessoa, por qualquer pessoa que se apresente para você dizendo que está amando de Deus. Olha, Deus manda te dizer isso, Deus manda te dizer aquilo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com essas pessoas que aparecem aí no Instagram, na internet, no Facebook, prometendo, falando aquilo que Deus nunca disse. Cuidado com essas pessoas, são impostoras, são hereges, estão pregando o que Deus nunca mandou pregar, estão prometendo coisas que Deus nunca prometeu, estão invocando o nome de Deus em vão, estão abrindo templos, colocando até na tabuleta nome de igreja disso, igreja daquilo, mas não tem autoridade para falar em nome de Deus, porque não falam de acordo com as Sagradas Escrituras. Então cuidado com essas pessoas, cuidado onde você entra, cuidado com o que você ouve, cuidado, investigue a palavra de Deus para ver se o que estão dizendo, o que estão ensinando está de acordo com as Sagradas Escrituras. Cuidado com as falsas doutrinas. As falsas doutrinas muitas vezes massageiam o nosso coração, causam delírios no nosso ego. As falsas doutrinas muitas vezes são gostosas aos nossos ouvidos, mas vão levar você para o caminho da perdição. Então cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado. Segundo ponto que eu quero destacar aqui como aplicação: você, irmão, você que tem a verdadeira fé cristã, você precisa se aprofundar no conhecimento de Deus. Você precisa conhecer melhor esse Deus a quem você serve. Você é conclamado a fazer isso. Deus quer se revelar mais e mais a você. Então não se contente. Não se contente simplesmente com uma manifestação. Ah, eu aceito Jesus, eu aceitei a Cristo, eu sou de Cristo, agora está bom, vou esperar a volta dele para vir me buscar. Não! Investigue a palavra, aprenda a palavra, leia a palavra. Passe a conhecer melhor esse Deus que te salvou, que te chamou, que te curou, que te libertou, que te fortificou,
que mudou sua vida, mudou sua casa, mudou sua família. Passe a conhecê-lo melhor, e a maneira que você tem, de forma objetiva e clara de fazer isso, é investigando a sua palavra, é ouvindo a sua palavra, é estudando a sua palavra, é se atentando para a sua palavra. Então não despreze o que Deus tem a dizer a você. Conheça cada vez mais esse Deus, o Deus da palavra, o Deus da igreja, o Deus da tua salvação, o Deus da tua casa, o Deus da tua família, o Deus da tua vida. Conheça mais esse Deus. Busque ter mais intimidade com Ele. Busque conhecer mais a vontade dEle, os propósitos dEle para a sua vida. Pare de ficar indo atrás de profeta. Pare de ficar indo atrás de A, de B, de C, da revelação, do culto, da bênção, da tarde disso, da tarde daquilo. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai falar com Deus. Ele quer se revelar a você. Ele também quer falar contigo. Basta você querer. Basta você ter essa disposição. Quando a gente sai correndo aí atrás de qualquer lugar, de qualquer um, a gente corre um sério risco de ouvir coisas que Deus nunca disse, de aprender coisas que Deus nunca ensinou na sua palavra. E aí a gente fica frustrado, decepcionado. Ah, eu estou decepcionado com a igreja. Ah, eu estou decepcionado com o evangelho. Eu estou decepcionado com Deus. Mas tá, por quê? Porque você foi ensinado erroneamente a respeito de Deus. Pregaram para você um evangelho que não existe. E quando você se deparou com a realidade, aí você tomou aquele choque. Ah, é assim? É assim, o evangelho é assim. Ah, não sabia. Pois é. Não sabia por quê? Talvez alguém se aproveitou da sua boa fé. Talvez alguém te ensinou errado. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se deu o trabalho de procurar saber o que era certo? Você se deu o trabalho de comparar o que estavam te ensinando com aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras? Porque às vezes é muito fácil apontar o dedo para o outro. Ah, a culpa é dele, a culpa é dela, que falou e disse isso, isso e isso. Mas você tem acesso à palavra de Deus. Você tem acesso à palavra de Deus. Leia, investigue. Você pode orar, você pode falar com Deus. Peça a Ele sabedoria, peça a Ele entendimento, peça a Ele discernimento, para você entender a vontade dEle, a revelação dEle. Irmãos, nós vamos prosseguir falando sobre a segunda carta de Pedro. Se você quiser saber um pouco mais, venha estar conosco aos domingos. Nós vamos fazer a exposição dessa carta. Eu quero contar com a sua presença. Não dê crédito a qualquer espírito. Não dê crédito a qualquer um que diz falar em nome de Deus. Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e veja, inclusive, se o que o pastor Albert está ensinando aqui, deste púlpito, é coerente com aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Se não for, me repreenda. Se não for, chame a minha atenção. Mas se for coerente, abra os seus ouvidos, ouça o que Deus tem a dizer ao seu coração. Incline-se à palavra desse Deus, e você vai gozar cada vez mais graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Querido e eterno Deus, livra-nos, Senhor, dos falsos profetas.
Livra-nos das armadilhas do inimigo de nossas almas, que tenta a todo custo nos enganar, nos envolver com as suas mentiras. Abra, Senhor, o nosso pensamento, o nosso entendimento, de tal maneira que possamos discernir a Tua vontade. Ilumina os nossos passos, os nossos caminhos. A Bíblia diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra ilumina os nossos caminhos, Senhor. Ela nos faz Te conhecer mais. Então dá a cada um aqui, Senhor, conhecimento a Teu respeito. Produza no nosso coração, Senhor, o interesse de ler mais a Tua palavra, de aprender mais a Tua palavra, para que possamos acertar mais, ó Deus, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. E acertar significa ser adequado, ser coerente com aquilo que está escrito, ó Deus, na Tua palavra. Não queremos errar o alvo, não queremos nos desviar do caminho, não queremos, ó Deus, viver na iniquidade. Tenha misericórdia de nós. Leva-nos, Senhor, a experimentar mais a Tua graça. Leva-nos a experimentar mais a Tua paz. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.